A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos uma vez mais, quando vamos estar trazendo a terceira lição com o tema Entendendo o Novo Testamento. E nessa lição nós vamos conhecer a estrutura do Novo Testamento. Acredito que vai ser uma lição muito boa, muito proveitosa para todos nós. Oi, sou o Nicolas, como você já sabe, estamos aqui para mais uma aula. Que Deus possa abrir nosso entendimento e, como o título diz, entendendo o Novo Testamento, que a gente possa entender a palavra dos evangelhos, das cartas, todo um apanhado geral. Muito bem. Vai estar lendo o enfoque. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Viu só? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, o que está na Bíblia, a palavra que está na Bíblia, ou a palavra que forma o cânon sagrado, não foram palavras que foram produzidas por vontade humana, mas homens cheios do Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo em várias eras, épocas distintas, aproximadamente 1.600 anos. Eles vão então, pelo Espírito Santo, ter o texto bíblico sendo revelado e vai chegar até nós. Só que especificamente nós não nos prenderemos ao Antigo Testamento, nós nos prenderemos ao Novo Testamento, tá certo? A nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 16 a 21. Depois nós temos 3 versículos em Romanos, capítulo 15, dos versos 4 a 6. E por último em Apocalipse, capítulo 21, dos versos 5 a 7. Nós vamos fazer esta leitura, talvez não de todos os versículos, vamos ver aqui a questão do tempo. Eu vou começar e o Nicolas vai estar lendo o próximo versículo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho compazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porque tudo o que diante foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quiser tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Muito bem. Fizemos toda a leitura desta introdução, da nossa leitura bíblica em classe. Deu para fazer todos os versículos. E agora nós entraremos na lição. Porém, a lição ela traz 3 objetivos que nós estaremos vendo no decorrer de toda a lição. Primeiro,
conhecer as características do Novo Testamento, saber que o Novo Testamento possui 27 livros, compreender a organização do Novo Testamento. Então vamos lá para ganharmos o tempo, e eu lhe desejo que você tenha uma boa aula, um bom aprendizado, e que você tenha aí no Novo Testamento essa visão de como ele está organizado e a importância do Novo Testamento para nós, a Igreja do Senhor Jesus. Inspirado por Deus e escrito por mãos humanas, o Novo Testamento é composto por 27 livros organizados didaticamente em 4 categorias: Evangelhos, livro histórico, epístola e livro profético. É admirável o fato de Deus escolher como o seu método de comunicação preferido falar com seres humanos por intermédio de outros seres humanos. Como bem salienta a obra Panorama da Bíblia, assim podemos dizer que o Senhor é o autor do Novo Testamento, bem como de toda a Bíblia, tendo inspirado os seus servos a escrevê-la a fim de revelar sua vontade de maneira compreensível a todos. Vimos aqui que, nessa introdução, quando o Novo Testamento ele é escrito, quando nas suas divisões ele está sendo escrito, no caso, Evangelho, o histórico, que é Atos, as epístolas e Revelação, nós vamos ver que Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, está nos dando condição, por uma visão mais simples, de nós entendermos esta mensagem. A mensagem que o Senhor Jesus traz não foi para uma elite. A mensagem do Senhor não foi para pessoas com um grau enorme de conhecimento, não. O Senhor falava para pessoas humildes. Então a sua mensagem tinha esse endereço certo, que era alcançar a vida dessas pessoas. Por isso que o nosso comentarista diz que qual é o propósito? É revelar a sua vontade de maneira compreensível a todas as pessoas. Então nós vamos ver que no decorrer desta lição, nós vamos ver que esses 27 livros, vamos ver como eles estão distribuídos ao longo de todo o Novo Testamento. No primeiro tópico, nós falaremos sobre os evangelhos. A palavra evangelho origina-se do grego euangelion, que significa boa notícia ou boas novas. Como consta na tradução de vários versículos, especialmente do Novo Testamento, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são, portanto, chamados de evangelhos pelo fato de conter a boa nova de Deus para a humanidade através dos registros do nascimento de Jesus, da sua vida, ensinamento, morte, ressurreição e promessa de retorno para buscar a sua igreja. Muito bem, Nicolas. Dá uma paradinha aí, só para nós já lermos aqui, para não perdermos o fio. Então diz que evangelho, a palavra evangelho, do grego evangelion, significa o quê? Boa notícia ou boas novas. E Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, vai dizer assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis eu trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então vamos lá. O evangelho é boas novas. O evangelho são boas notícias. E que notícia boa foi esta que o evangelho está trazendo, que o evangelho traz? É o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só o nascimento, mas como todo o seu ministério, o que ele fez, o que ele realizou, também a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Então o evangelho está sempre trazendo boa notícia.
Alguém pode até olhar e pensar assim, poxa vida, mas já tem tantos anos que estão pregando esta mesma palavra, falando a mesma coisa, mas eu vou te dizer, é uma boa notícia. Por quê? Porque é uma notícia que não sai de moda. É uma notícia que não perde a validade, porque está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas boas novas do Evangelho é a boa nova de que o Filho de Deus veio para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Eu vou ler o outro texto aqui que eu sublinhei, que diz assim: portanto, apesar de existirem 4 livros com nomes e autores diferentes, o Evangelho é um só, pois a mensagem central, isto é, a boa notícia, anunciada em todos eles, é a mesma, a salvação é em Jesus Cristo. Por isso, é comum referir-se à palavra Evangelho no singular, como o apóstolo Paulo fez, por exemplo, na carta aos Romanos. Aí eu tenho aqui outro pedacinho que eu quero frisar para vocês. De fato, cada qual apresenta as suas especialidades e pontos de vista diferentes sobre as situações da vida e feito de Jesus. Contudo, não são versões contraditórias, mas sim convergentes e complementares. Quando você olha, você lê, e aqui ele não disse, mas são 4 os evangelhos, porém, 3 são chamados de evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelhos que irão tratar do mesmo assunto. É claro que com um ponto de vista, às vezes, diferenciando um pouquinho a fala, mas é porque cada um, ao escrever, escreveu de acordo com o seu conhecimento e também da busca que fez. Inclusive, nós vamos ver que Mateus, de fato, ele andou com o Senhor Jesus, como João também andou com o Senhor Jesus. Marcos, nesta época, ainda era um jovem, então teve um conhecimento, mas de repente não tão próximo. E Lucas, ele vai chegar depois. Lucas vai dizer que ele fez um tratado ou um apanhado acerca das coisas que Jesus fez e realizou. Então, cada um vai ter o seu ponto de vista, mas nada que é contraditório. Não é um querendo inferiorizar o outro, mas convergindo para o bem maior, que é anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, até durante um tempo, quando nós íamos ler os evangelhos, nós até falávamos assim, e podemos falar ainda, dizia assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, e assim por diante. Hoje não. Hoje a gente pega a Bíblia e fala, vamos ler São Marcos, vamos ler São Lucas, vamos ler... Às vezes não fala nem São. Às vezes a gente nem fala. A gente já vai direto e fala, vamos ler o livro de Lucas, o livro de Marcos, João. Né? Mas se falava o Evangelho de Jesus Cristo segundo. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, eles foram somente os autores desta grandeza que nós temos em nossas mãos. Então nós vemos aqui essa importância de cada autor que escreveu os evangelhos. Cada um. E esses dias falando sobre esse assunto na igreja, eu até perguntei na igreja, cada um sentado num lado, outro sentado no outro, e eu disse para os irmãos, olha, aqui na frente, se acontecer alguma coisa aqui na frente, vocês que estão assentados aí, vocês conseguem ter uma visão correta do que aconteceu? Eles disseram, não temos como, porque estamos em lugares diferentes. Então, quem está mais próximo viu de um jeito, e quem está mais longe viu de outro jeito. E quem está de um lado viu a situação de uma forma, mas quem estava do outro de outra forma. Mas não que vai tirar o brilho e a clareza daquilo que Jesus realizou.
Passando então, aí eu falei dos sinóticos e não falei de João, porque João é o evangelho e João está preocupado em revelar o Senhor Jesus como divino, como todo-poderoso, tá? Por isso que o evangelho de João é um pouco diferenciado dos outros 3 evangelhos. Agora, no 2, falaremos sobre o livro histórico. Embora os evangelhos estejam repletos de relatos de história, apenas Atos dos Apóstolos é categorizado como livro histórico. O seu nome remete às ações dos apóstolos do Senhor e dos primeiros cristãos convertidos, bem como ao avanço e propagação do evangelho de Jesus entre os judeus e principalmente gentios. Nós vamos ver aqui no evangelho de Lucas. Lucas é o mesmo autor de Atos. Então, no evangelho de Lucas, nós vamos ver uma ligação com o livro de Atos. Lucas vai escrever no capítulo 24, ele vai escrever dizendo assim, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas vai escrever isso no seu evangelho. Eu gosto de confirmar para que a gente não tenha dúvida quanto à nossa fala. Olha, diz assim, exatamente o versículo, Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando nós viramos dos evangelhos para o livro de Atos, nós vamos ver no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, dizendo assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Por que eu estou fazendo esse apanhado? Porque esse livro histórico chamado Atos, e alguém, até quando a gente está estudando, existe até alguns comentários que, na verdade, esse livro também poderia ser Atos do Espírito Santo, porque fala que é Atos dos Apóstolos, mas nós vamos ver na promessa, a promessa de vir o Espírito Santo. No capítulo 2, temos a descida do Espírito Santo, e a partir desse momento, o Espírito Santo vai estar direcionando todo o livro de Atos. Por que não dizer todo esse período histórico da igreja primitiva? Então, esse livro histórico, ele vai começar como? Ele vai começar falando sobre a ascensão de Jesus. Jesus, ele vai ao céu, ele sobe ao céu, e ao mesmo tempo que ele sobe, há uma promessa de 2 varões que se colocam ali dizendo: olha, vocês não precisam ficar preocupados, porque o mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Então, esse livro de Atos, ele tem essa particularidade. Começa falando sobre o Espírito Santo, vai narrar a subida do Senhor Jesus, depois vai narrar a descida do Espírito Santo, o início da igreja, quando Pedro vai pregar e milhares de pessoas se convertem. Vai ser muitas maravilhas que vão acontecer. Perseguições que a igreja vai sofrer nessa época. Então são muitas coisas que nós observamos que vai acontecer nesse período de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver, por exemplo, eles tendo uma comunhão muito grande. Nós vamos ver eles recebendo o batismo no Espírito Santo. Nós vamos ver também eles sendo levantados ali no início, os diáconos para atender as mesas ou as necessidades das pessoas, enquanto os discípulos, os apóstolos, estariam preocupados mais com a pregação da palavra. Nós vamos ver já
falando da primeira morte, que é o apedrejamento de Estevão. Nós vamos ver também a ousadia, como eles pregavam o evangelho, tanto Pedro quanto Paulo e Silas na prisão vão pregar, vão cantar, vão orar, cárcere vai tremer, Pedro vai ser livre da prisão de forma maravilhosa. Então, tudo que está em Atos traz para nós um alento de que Deus está no comando de toda a história. Deus está no comando de toda a narrativa bíblica, de toda a história. E eu e você fazemos parte também dessa história. Porque o Atos dos Apóstolos não encerra. O Atos dos Apóstolos continua. Porque, na verdade, a igreja ainda está trabalhando nesse mundo. O Espírito Santo também. Exatamente. Então, esse Atos dos Apóstolos, ou esse Atos do Espírito Santo, continua atuando, sendo bem assim, direto na vida da igreja. Nós já vamos falar sobre epístola, mas só concluindo aqui, fala a ousada mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, que agregou cerca de 3.000 vidas ao Senhor. Conversão de Saulo de Tarso, que passou a se chamar Paulo, o apóstolo dos gentios, e suas viagens missionárias. Então nós vamos ver momentos marcantes da perseguição da igreja em Atos, e também como Deus vai levantar homens, mas não somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para levar essa poderosa mensagem. No terceiro, nós falaremos sobre epístolas. Epístolas, cartas ou missivas, assim são chamados 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Tratam-se de textos escritos e enviados a pessoas individualmente e também a grupos e igrejas com o intuito de instruir, consolar, animar e exortar os destinatários a uma vida de santidade e serviço ao Senhor. Enquanto os evangelhos apresentam as boas novas de Jesus, a sua vida e ministério, as epístolas explicam os efeitos do ministério de Jesus, a vinda do Espírito Santo e a propagação do evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e no mundo gentil. Muito bem. Então nós vimos que o evangelho anuncia o Senhor Jesus, o ministério de Jesus. O Atos dos Apóstolos é o livro histórico que vai contar a narrativa da igreja, e as epístolas têm como base as cartas que os apóstolos enviavam às igrejas ou enviavam a pessoas. Tinham pessoas que essas cartas eram direcionadas. Principalmente as cartas chamadas de cartas paulinas eram cartas que eram direcionadas àquelas igrejas. Por quê? Aqueles irmãos mandavam perguntas para o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo, então, respondia essas questões de forma estar aqui observando as perguntas, ele respondia para que eles pudessem estar vendo e recebendo de Deus essa palavra tão importante. O Nicolas vai ler aqui mais um parágrafo. Em linhas gerais, as epístolas abordam assuntos como justificação pela fé em Jesus, salvação pela graça, dons espirituais e ministeriais, unidade, diversidade, ressurreição e esperança da vida eterna, amor a Deus e ao próximo, as obras da carne e o fruto do Espírito, as falsas doutrinas, deveres familiares, o espírito do anticristo, a corrupção dos últimos tempos, dentre outros temas válidos e enriquecedores para a igreja com todas as épocas e locais. Muito bem. Nós vimos aqui, então, a importância dos ensinamentos que as epístolas trazem para nós. Elas irão trazer ensinamentos para quando? Para hoje, para todas as áreas da nossa vida. Para a família, para emprego,
para relacionamento, tanto na igreja quanto na sociedade, como nós devemos viver como cristãos, como deve ser a nossa conduta, como a questão aqui de obras da carne e fruto do Espírito, a questão de nós reconhecermos o amor de Deus, que vai acima de todas as coisas, reconhecermos a necessidade de perdoar os nossos irmãos para que os nossos pecados também sejam perdoados, andarmos em comunhão uns com os outros, como diz o apóstolo João, porque se nós andarmos em comunhão com os irmãos, vamos ter comunhão com Deus, porque não basta ter só comunhão com Deus e não ter com os irmãos. Então João vai tratar tudo isso, Pedro vai tratar a questão da santidade, a questão que não foi com prata e com ouro que nós fomos comprados, mas com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver a importância diária das epístolas na nossa vida. E isso eu nem falei ainda das demais epístolas, porque tem epístolas ou cartas ou missivas, como foi lido aqui, que no caso Hebreus, nós não sabemos nem quem foi o autor aos Hebreus, mas traz um relato maravilhoso do Senhor Jesus Cristo de uma ordem superior sacerdotal. Jesus vem de uma ordem superior acima das ordens que existiam. Então é muito importante para nós todas essas cartas, todas essas epístolas, e elas tinham em si, nos seus ensinamentos, tinham o quê? A ideia, quando elas eram lidas nas igrejas, tinham como finalidade instruir, trazer instrução, correção, consolar, animar e exortar os destinatários. Por que não dizer exortar os crentes? E nós abrirmos mão das epístolas, nós perderemos muito na nossa vida espiritual. Porque quando nós olhamos aqui e a gente vai buscar a finalidade dos dons espirituais, é exatamente para isso. Então podemos dizer o quê? Que as epístolas, inspiradas pelo Espírito Santo, vai trazer todas as informações que são fundamentais para o nosso dia a dia. Diz aqui ainda que as cartas, como foi lido pelo Nicolas, poderiam ser para igrejas, grupos, mas como também poderiam ser para tratar questões particulares, culturais, regionais, que precisavam, daquelas pessoas terem uma compreensão melhor. E nós hoje também, ao lermos essas cartas, temos que saber em que condições, ou pelo menos tentar descobrir em que condições essas cartas foram enviadas, para quem foram enviadas e qual era o tema central desta carta. E quem era o destinatário. Para quê? Para que nós tenhamos uma visão panorâmica de toda esta carta. Já estamos caminhando para o nosso último tópico, que vai falar sobre o livro profético. E falar de um livro profético também não é fácil, porque aqui nós estamos falando de 27 livros em uma aula de meia hora. Na verdade, a gente nem fala que é aula, é uma síntese, na verdade, de uma aula. Não dá para se falar tudo, mas vamos, dentro do possível, também tecer aqui algum tipo de comentário. Livro profético. O livro de Apocalipse está para o Novo Testamento, assim como Daniel e Ezequiel estão para o Antigo Testamento, pois também traz revelações sobrenaturais da parte de Deus para o seu povo. Nele também constam cartas destinadas às igrejas com exortações dadas pelo próprio Senhor ao apóstolo João, em visão quando este estava preso na ilha de Patmos. Nós vamos ver que João, ele vai receber a visão ou a revelação do Apocalipse quando ele é lançado na ilha de Patmos para morrer ali. Quem sabe, para ser devorado por uma daquelas feras que viviam ali. Já que o caldeirão de óleo fervente não conseguiu matá-lo, não conseguiu tirar a vida de João, então vamos fazer o seguinte, vamos calar esse homem, vamos jogar
deixar ele para lá em uma ilha para ver o que acontece. Sabe o que aconteceu? Lá na ilha Deus vai abrir o céu e vai trazer para ele revelações profundas. Igual aquele hino, João viu. João viu lá na ilha de Patmos. Enquanto para muitos seriam um final de carreira, né? Olha, João acabou derrotado. Não, João, ele vai terminar os seus dias, vai morrer de morte natural, não foi nada de assassinado, nada disso, mas ele vai cumprir o propósito de trazer as revelações do céu para as nossas vidas, e algo maravilhoso. Dentro disso, como nós lemos lá, ele vai falar acerca daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. João vai trazer as revelações do que está para acontecer no final. Algumas coisas já estão acontecendo, mas outras coisas ainda virão. Ele vai falar palavras de esperança, enquanto alguns veem Apocalipse e chega a tremer. As perninhas chegam a bater uma na outra quando fala de besta, quando fala de cavalo amarelo, cavalo vermelho, enfim. As pessoas ficam apavoradas. Eu me lembro que quando eu era pequeno se cantava um hino que João viu a besta que saía do mar. A gente pensava que era um bicho esquisito. Aí a gente vai ver que não é nada disso. Mas até hoje tem pessoas que têm pânico quando se ouve falar de Apocalipse. Porque só em falar Apocalipse já pensa logo em tragédia do final das contas. Mas também existem esperanças que estão registradas para nós no Apocalipse. Como, por exemplo, o Cordeiro de Deus com a igreja, a vitória de Cristo contra a besta, o falso profeta, a prisão de Satanás, o reino milenal, o novo céu e a nova terra, as bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém e o estado eterno de felicidade e paz dos remidos do Senhor que perseveraram até o fim. Então não há só julgamento, não há só catástrofe espiritual. Há também um momento de esperança para aqueles que servem ao Senhor nosso Deus. Quando você lê Apocalipse, leia pedindo ao Espírito Santo um discernimento para que você consiga entender esta poderosa palavra. Então, acabamos de dar um panorama geral do livro do Novo Testamento. Mas, Nicolas, a próxima lição será qual mesmo que você estava me falando? Cronologia do Novo Testamento. A próxima lição falaremos sobre a cronologia. Como assim? Como que o Novo Testamento está distribuído? De repente a gente lê um livro, pensa que ele é mais novo, ou é mais antigo, ou é mais novo, de repente pode ter diferença. Então vamos estar aprendendo sobre isso. E vai ser uma bênção. Vamos concluir com o Nicolas fazendo a conclusão. Como Paulo recomendou ao seu discípulo Timóteo, hoje o Senhor também nos conclama a permanecer fiel às sagradas letras que tem aprendido e que podem torná-lo sábio para a salvação, não apenas a sua, como também a de muitos para os quais você anunciara, e não apenas com palavras, mas com a sua maneira de viver, sendo um legítimo discípulo, isto é, imitador de Cristo. Está vendo a finalidade dos evangelhos e das epístolas? Nos fazer o quê? Imitador de Cristo. Paulo vai dizer, vocês podem me imitar, porque eu imito a quem? A Cristo. Então, as epístolas e os evangelhos têm de nos fazer sermos parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao final da nossa lição. Muito obrigado a você que tem estado comigo, com o Nicolas, tem assistido. E eu vou lhe pedir algo muito importante, que ao assistir o nosso vídeo, dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que essa mensagem seja recomendada pela plataforma do YouTube e possa alcançar a vida de mais pessoas. Eu agradeço, espero que todos possam ter entendido mais essa aula maravilhosa. Semana que vem estamos aí de novo falando sobre a ordem cronológica. Que Deus nos dê entendimento e sabedoria.
precisamos, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham aí um ótimo domingo de Páscoa. E olha, Páscoa não é coelhinho de chocolate não, juvenil e adolescente, criança, papai e mamãe. Páscoa é morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas isso aí é uma outra lição. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Amém.